Vamos lá, sincretismo. Vamos lá, gente, o nome do tema é sincretismo. A definição do dicionário para sincretismo: reunião de ideias ou de teses de origem disparadas, visão de conjunto confusa de totalidade complexa, amálgama de doutrinas e concepções heterogêneas, fusão de elementos culturais diferentes ou até antagônicos em um só elemento, continuando perceptíveis alguns sinais originários. Amálgama é aquilo que é usado pelo dentista, né? Mineral monométrico de mercúrio e prata, química a partir de mercúrio e pó de prata, usado pelos dentistas para obturar dentes, mistura de elementos, embora diversos, que contribuem para formar um todo. Heterogêneo, composto de partes de diferente natureza. Antagônico, oposto, contrário. Então vamos lá. Não é isso que está acontecendo hoje em dia, não? Não é o que está exatamente a sociedade utilizando. Os homens estão ajuntando tudo e a consenso usando o que é mais de acordo para essa sociedade. Aí está a consequência por terem ficado 2000 anos sem guias, que dá o entender e que tudo vira sabão. Aqui opina o homem. O homem mais correto busca ambiente propício racionalmente, buscando certa estabilidade, certa ordem e paz. Essa história de ele mesmo fiscalizar isso já era. É onde e quando ele mostra juízo sobre o que é melhor para todos de comum acordo. A proposta inicial do comuna, né, o comunismo, devemos procurar outra saída, pois essa ideia está muito atolada na realidade e não tem xamã, não tem guia, não é verdade? E não tem interesse. Estamos testemunhando muita disparidade nessa balança de justiça de homens. Não existe a justiça, não é verdade? Porque todos que são homens podem se corromper e com isso influenciar, estragar a massa toda. Azedar um pouco de levedo, azeda toda a massa, né? Não é isso que vemos diariamente na televisão? Olha, cuidado, já está vazando sangue na sua televisão, meu filho. O que essa sociedade entende de doutrina? Nada ainda, né? Falar a respeito, qualquer Zé Goela fala. À noite na Parabólica tem 16 canais falando sobre religiosidade, religião, e tudo disparado, cada um fala uma coisa, não tem homogeneidade, não tem, sabe, é o resultado, né, tá vendo só? Aí eles vão começar a pegar aquilo que é mais homogêneo, aquilo que é o amálgama, vão começar a misturar tudo, tá certo? O mundo é assim mesmo. Todos dizem que são certos e não são. Por isso, de certa forma, sou também mais um com eles, de certa forma, falando de doutrina original, uma única, só existe uma, né? Assim como só existe um sacerdote, não é um monte em cada casa não. E também como existe apenas um manual do proprietário e um só, todos derivaram de um só Espírito, não é verdade? E vai ser um só batismo pelo Espírito Santo e fogo, tá certo, gente? Na lei antiga, a que se pagava dízimo, fazia sacrifício de carne a Deus, apontando o rabo dos conservos, usava as casas de oração. Não é nada a ver mais, isso não tem nada a ver. Éramos tratados como servos de Deus, não é verdade? Os levitas eram os sacerdotes. Cadê os levitas? Né? Não tem mais levita. Nessa nova lei, a do Espírito, somos considerados filhos através de um primogênito e só um é o vosso mestre. Emmanuel, o filho da Virgem, Espírito Santo, o verdadeiro, não é verdade? Provérbios 1:23. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Estão entendendo? Atos 2:17. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Atos 2:18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Até sobre os meus servos e minhas servas. Então, se é o Senhor quem está falando, tem muita gente que vai seguir até o fim como servo, né? Você não quer ser filho, não, Gafanhoto? Fala sério, meu. Servo não. Servo na lei antiga, sai fora. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Eu estou dizendo que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou me apresentando. Tá certo, gente? O Jesus que lhes foi apresentado é o que está no papelzinho, não tem nada a ver. Sua veracidade é questionável. O entender é outro, diferente do que eu lhes estou mostrando.
Um foi mostrado nos evangelhos e o outro, o que está mostrando-lhe, gafanhoto, é o das cartas. É esse que eu estou te mostrando, tá certo? Ele não é mais visível, tá certo? Nos evangelhos ele é visível. Agora nas cartas não é mais não. Então o contexto só fica inteiro quando se conhece realmente a verdade verdadeira. Por isso, o que lhes mostro é em verdade originalmente com sentido, coerência, lógica, racionalidade intacta. Ou seja, o entender é óbvio. Só não entende se não, né, deixou de ser criança. Se o Emmanuel não permite, não vai entender mesmo. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Agora, não vê com os olhos, né, gente? Tem que ver com a mente. Tá vendo aí, gafanhoto? Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Efésios 5,1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Tá certo, gente? Quer ser igual? Não pode usar negativo, não. Nem em pensamento. Efésios 5,6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Uma coisa vã vem de vão, uma coisa sem sentido, oca, vazia, sem valor. Uma espada de 2 gumes é suficiente para deixar o pai irado. Porque uma hora fala a verdade, outra hora fala mentira, na verdade. A espada dele, do Espírito, só tem um gume, é o da verdade. Porque a mentira tira o sentido das coisas, tanto pelo que fala, quanto pelo que ouve também. Se a espada do Espírito é a palavra de Deus e o primeiro mandamento é com todas as suas forças, não seria racional estar ouvindo mentiras ou verdades de homens que não estão afixadas. Principalmente se não mostrar onde é que está escrito. Não está afixado lá, então virou abobrinha, não é verdade? E não estão escritas no manual. Para Deus isso é desobediência, é abominação. Todos que isso fazem estão sob maldição. Maldito aquele que não se ater a todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Isso é vero, tá certo? Não são obedientes, estão com o livro embaixo dos olhos e não estão seguindo a regra direitinho. Não é verdade? Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Uma vez escrito, é lei. Se não obedece, é desobediente. Se é obediente, não é filho. Se é desobediente, não é filho. Provavelmente é servo, escravo. Isso é irrevogável. Tá certo, gente? 1 João 3,10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama seu irmão. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele, 1 João 3,15, que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanentemente em si. Então dá para reconhecer quem é que já está liberto e quem não é verdade? Quem já está abrindo os olhos abertos. Gálatas 1,6. Admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Pois é o que estão seguindo aí. Vocês não estão seguindo os guias? É outro evangelho. Não tem nada a ver com o Emmanuel presente, não. Gálatas 1,7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tá certo, gente? Agora vocês estão começando a entender onde é que o cara perverte as coisas. Gálatas 1,8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1,9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além do que recebeste, seja anátema. Gálatas 1,10. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, né, gente? Então aqueles que agradam a homens, tá certo? Estaria mais para servo de Deus e desobediente. Olha só, esse conceito de sabedoria só recebe quem estiver usando conforme, caminho reto, santificando. Se não está dentro do esquema esperado pelo Santo Espírito, nada irá receber. O Pai passou essa tarefa para o Filho, por isso ninguém vem ao Pai se não for segundo as leis do Filho. Quer receber a presença dele em sua vida, por isso não tem cabimento seguir as leis de Moisés e seguir também os guias cegos. Abandone a formatação antiga do Novo Testamento. Essa é a oportunidade que todos têm. Porque a lei do Espírito nada tem a ver com a lei da desobediência e da pouca fé. A sua fé estará de acordo com essa fidelidade. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Não observe o Antigo Testamento. Vamos ler o Novo? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Escolhido porque